Salmo e cântico para o sábado. Salmo 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre o instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa com som solene, pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão frutos. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Então, irmãos, nos é dito especificamente que esse salmo deveria ser cantado no dia de sábado. Salmo e cântico para o sábado. Mas qual é a marca do sábado? A marca do sábado é a marca do descanso. 6 dias trabalharás, e no 7º descansarás. Quando a Escritura fala de sábado, nós podemos ver o dia mesmo, literal, o 7º dia. Podemos ver também que se refere a uma pessoa, ao nosso Senhor Jesus Cristo, o único que nos traz descanso. E também se refere a um período profético, podemos chamá-lo milênio, um período de 1000 anos, em que Cristo governará sobre essa terra. Cristo, príncipe da paz, trará descanso a essa terra. Os irmãos marquem Salmo 92, vamos para Hebreus, capítulo 4, onde descreve o sábado nesse aspecto profético. Hebreus, capítulo 4. Antes, em capítulo 3, versículo 18: E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus capítulo 4, versículo 1: Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no dia 7º: E repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, esse Hebreus capítulo 4, irmãos, nos fala do descanso de Deus. Mas qual é o descanso de Deus? Aqui em Hebreus 4 fala de 2 descansos pelo menos. Deus, quando lá na criação fez todas as coisas em 6 dias, no 7º descansou. Então diz que Deus descansou de todas as suas obras. Mas mais à frente, com Moisés, Deus diz que alguns que ouviram a palavra de Deus e se mostraram incrédulos não entrariam no seu descanso, não entrariam no seu sábado. E mais de 400 anos depois desse evento, existe uma outra promessa, novamente a promessa de entrar no descanso, lá no Salmo 95. O Salmo para entrarmos no descanso de Deus. Mas a algumas pessoas Deus diz: não, vocês não entrarão no meu descanso. Mas o que eu faço para entrar no descanso de Deus? Aí o salmista dá a receita: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então o Senhor chama a todos para que com fé entremos no seu descanso. Descanso que Deus tem das obras que Ele fez. Entrem no descanso. Mas será que há a possibilidade de eu ficar fora do sábado de Deus? Há a possibilidade. Se eu, semelhantemente àqueles que morreram no deserto, permanecer em incredulidade. Se eu, por causa das dificuldades, das labutas, desanimar da minha carreira. Mas aqui a orientação é: nós temos um sumo sacerdote, permaneça, pois, firme, compareça com confiança diante desse sumo sacerdote que pode fortalecê-lo na sua jornada. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Nós vamos entrar no descanso, nos achegando ao trono da graça. Tudo recebemos de Deus, não por merecimento nosso, mas por graça. E isso nós recebemos por meio da fé. Então esse é o contexto do sábado. Vamos voltar para o Salmo 92. Salmo 92, salmo e cântico para o sábado. Então esse salmo é para ser cantado por aqueles que chegarem ao sábado, por aqueles que entrarem no descanso, que são os crentes. Um salmo para os crentes, para os que depositam a sua fé em Jesus Cristo. Salmo e cântico para o sábado, para o descanso. Versículo 1: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Nós já temos considerado que louvar é você abrir os lábios, expressar louvores ao Senhor. Mas eu não posso louvar no meu pensamento? Não. Louvar exige expressão sonora. E no meu pensamento? No seu pensamento você adora a Deus. Nós já ouvimos isso aqui, Estevão já nos explicou. Bom é louvar ao Senhor. Se o Senhor fala que é bom, é porque é bom. Se o Espírito Santo, que nos fala das profundezas de Deus, diz que é bom, porque é bom. Versículo 2: para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Então, qual é o tema dos nossos louvores? Quais assuntos nós tratamos quando expressamos adoração a Deus? Através dos cânticos. Aqui no Salmo diz 2 temas pelo menos: a misericórdia e a fidelidade. Então nós cantamos ao Senhor para exaltar ao Senhor, não a nós,
para exaltar a misericórdia do Senhor. Eu não merecia, mas já de manhã, quando eu acordei por causa da misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu permaneceria dormindo, eu dormiria o sono da morte. Nenhum de nós se levantaria se Deus considerasse os nossos pecados, o nosso proceder. Mas já de manhã nós temos esse bom anúncio: a misericórdia do Senhor se renovou mais esse dia. Então, por causa da misericórdia do Senhor, cantamos de manhã. E aí diz durante a noite a fidelidade, porque Deus, você olhando para trás, verá que Deus se mostrou fiel em tudo que Ele prometeu. Naquela caminhada daquele dia, o Senhor cuidou de você. Então você exalta a fidelidade de Deus. O Senhor se agrada, irmãos, da misericórdia, o Senhor se agrada da fidelidade. Assim como o Senhor é fiel para conosco, Ele quer também que sejamos fiéis para aqueles com os quais devemos nos comprometer. Deus exige fidelidade do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. O Senhor aborrece o divórcio. Deus sempre mostra a sua fidelidade. E alguém que diz, eu conheço a Deus, então deve viver como Deus é. Se alguém diz que conhece a Deus, que é amor, esse também deve amar. Se alguém diz que conhece a Deus, que é misericórdia, esse também deve manifestar misericórdia. E se alguém diz que conhece a Deus, que é fiel, esse também deve ser fiel nos seus tratos. Versículo 3, sobre o instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa, com som solene. Então nosso louvor a Deus pode ser acompanhado de instrumentos musicais de grande variedade. Nós não precisamos ficar simplesmente limitados ao canto. O nosso louvor a Deus não precisa ser somente a capela. Nós podemos sim usar instrumentos, pois até mesmo no céu há instrumentos. Lá em Apocalipse você lê que há harpas no céu diante de Deus. Se lá no céu tem instrumentos, por que aqui na terra não poderia ter? Mas tem pessoas que ficam escandalizadas com instrumentos musicais. Mas aqui o salmista nos exorta a usar instrumentos musicais, porque isso é bom. Versículo 4. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Então o salmo é para o dia de sábado. Como nós já dissemos, o que representa o sábado? Quando é que você chegaria no sábado? Você trabalharia 6 dias e no 7º descansaria. Você trabalharia na segunda, na terça, quarta, quinta e sexta. Porque também a palavra de Deus diz, aquele que não quer trabalhar, não coma. Então você trabalhou 6 dias e agora você chega no sábado. E você vai cantar sobre o quê? Você vai lembrar de quais obras? Aquela geladeira que você carregou no sábado, na segunda, da mesa que você limpou na terça, da entrega que você fez na quarta, da parede que você construiu na quinta. É disso que você vai lembrar? É disso que o salmista está lembrando? E é nisso que o salmista está se alegrando. Então nós chegamos aqui domingo após domingo. Em que nós nos alegramos? Naquilo que nós fizemos durante a semana ou na obra de Cristo? Na obra de Cristo. O salmo é para o sábado, mas para lembrar não das suas obras, mas das obras de Deus. Daquilo que Deus fez nos 6 dias, daquilo que Deus tem feito. Me alegraste com os teus feitos. Os feitos, as obras de Deus nos trazem alegria. Exultarei, eu me encherei de alegria nas obras das tuas mãos. E quais são as obras das mãos de Deus? Quando você lê Apocalipse 4, quais obras de Deus estão sendo lembradas? Quando você lê Apocalipse 5, quais obras de Deus estão sendo lembradas? Multidões, milhões, milhares de anjos, seres angelicais, celestiais, os anciãos, toda criatura que há, estão louvando a Deus por causa de quê? Apocalipse 4, por causa da criação. Apocalipse 5, por causa da redenção. Porque Deus criou todas as coisas, Ele é digno de ser louvado. Me alegraste com as obras das tuas mãos, me alegrastes com a tua criação. E se nós considerarmos, irmão, a criação de Deus, nosso coração se encherá de alegria. Deus é maravilhoso, extremamente maravilhoso, não dá nem para pensar nas obras de Deus, na criação de Deus. Mas também a outra obra das mãos de Deus. Olhando para as mãos de Deus, que obra você lembrará? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus.
olhando para as obras de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, olhando para as mãos, de Jesus Cristo, que obra você vai lembrar? Há algum sinal nas mãos de Jesus que vai te fazer lembrar de alguma obra? Que sinais são esses nas tuas mãos? O que Jesus responderá? São as feridas com as quais fui ferido na casa dos meus amigos. Nós lembraremos da obra de Jesus na cruz. Exultarei nas obras das tuas mãos. Exultarei nas obras dessas mãos feridas, nas obras do Calvário. E domingo após domingo nós lembramos dessa obra do Calvário, da cruz de Cristo. E isso é motivo para a nossa exultação. Então no sábado nós lembramos não das nossas obras, mas das obras de Deus. E nós lembramos, como anúncio da nossa salvação, que fomos salvos não por aquilo que nós fizemos, não pelo nosso trabalho, não pelo nosso esforço. Nós fomos salvos pelas obras de Deus, pela obra de Cristo na cruz, e isso alcançamos pela fé. Exultarei nas obras das tuas mãos. É como nós cantamos várias vezes: que segurança tenho em Jesus. Que segurança nós temos, irmãos, na obra do Calvário. Que segurança, que gozo, que descanso, que exultação. Versículo 5: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Irmãos, nós não conseguimos alcançar a profundidade das obras de Deus na criação, como também nós não conseguimos alcançar a profundidade da obra do Calvário. Domingo após domingo nós estamos aqui partindo o pão, bebendo o cálice, e não pense você que isso é algo fácil, é algo simples, que você, participando algumas vezes, compreende toda a largura, a extensão, a altura, todo o significado dessa obra de Cristo. Não consegue. Quão profundos são os teus pensamentos? Quão profundo o pensamento de Deus acerca da obra de Cristo? Quão profundo, irmão, é o Senhor Jesus dizer: tetelestai, está consumado. O que isso representa? Muita coisa. Quão profundo tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. É muito profundo, é inatingível. E a vida eterna é essa, que nós venhamos a conhecer a Deus, e nós ficaremos a vida eterna inteira pensando e conhecendo e descobrindo o Senhor. Versículo 6, na minha versão diz: o homem brutal, o homem tolo, o homem insensato, o homem bruto nada sabe, e o louco não entende isto. Lá em Provérbios 12:1 diz: quem é esse homem bruto? É aquele que não recebe advertência, aquele que não quer ser admoestado, aquele que vive para si mesmo, por si mesmo, o homem bruto, aquele que não considera os feitos de Deus. O homem bruto nada sabe, o louco não entende isto. É isso que nós estamos fazendo aqui, domingo após domingo. É loucura para os que se perdem, é uma loucura para os incrédulos. Nós comparecemos aqui, temos diante de nós uma mesa com pão, um vinho, povo doido, povo louco. É porque eles não entendem. Mas o Senhor nos abriu os olhos para compreendermos os feitos de Cristo. Versículo 7: brotam os ímpios como a erva, e florescem todos que praticam iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. E o homem bruto não entende isso, não entende que a impiedade será arrastada, a impiedade cessará. Os ímpios, os pecadores, os iníquos serão destruídos para sempre. Os pecadores serão destruídos para sempre, e o bruto não entende isso. O chamado de Deus é: arrependei-vos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração, não seja bruto, não seja insensato, não seja ignorante. Mude a sua vida, dirija-se para aquele que te pode salvar, para o Senhor, para aquele que te pode perdoar os seus pecados, para aquele que te pode purificar a sua consciência, para aquele que pode dar a você noites tranquilas de sono. Volte-se para o Senhor, pois os ímpios, os pecadores, serão exterminados para sempre. Versículo 8: mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre.
Então a história humana não muda a soberania de Deus. O Senhor permanece o mesmo para sempre. Embora na terra nós possamos ver pecado, impiedade, injustiça, maldade, violência, o Senhor não muda. O Senhor é o Altíssimo para sempre. Embora aqui na terra haverá aquele espetáculo terrível daquele homem que se levantará contra grandes blasfêmias contra Deus, levando a humanidade a se levantar contra o Criador, mas Deus permanecerá o mesmo. Como diz o Salmo 2, lá do céu, Deus verá aquilo e rirá deles, e a seu tempo manifestará o seu juízo. 8. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Versículo 9. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Será que você pode ser chamado de inimigo de Deus? Como é que nós sabemos quem é considerado inimigo de Deus? Então no versículo 9 diz, aqueles que praticam pecado, esses são considerados inimigos de Deus. Ah, Samuel, eu peco, mas eu gosto de Deus. Não. Aqueles que praticam pecado são inimigos de Deus. Aqueles que vivem na prática da mentira são inimigos de Deus. Aqueles que vivem na prática do adultério, da fornicação, são inimigos de Deus. São inimigos de Deus. Aqueles que amam o mundo se constituem inimigos de Deus. Não, mas eu gosto de Deus, eu respeito o Senhor. Mas se você vive na prática do pecado, Deus te considera inimigo. Mas Deus vem trazendo uma mensagem de reconciliação. Reconcilie-se com Deus por Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Deus o fez pecado, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então em Jesus nós somos reconciliados, nós nos tornamos amigos de Deus. E agora nós passamos a guardar a palavra de Deus. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E uma ordem de Deus é creia naquele que Ele enviou, creia em Jesus Cristo, e você se torna amigo de Deus. Versículo 10, mas tu exaltarás meu poder como do unicórnio, serei ungido como óleo fresco. Na verdade esse unicórnio aqui, irmãos, seria um boi selvagem. Um boi com o qual os homens não poderiam lavrar a terra. Não era um boi possível de ser domesticado. Alguns dizem que esse boi foi extinto em 1627. Era um boi que tinha aí uns 1,80 m de altura. É o tamanho, 3 metros de comprimento, mais de 1.000 e tantos quilos. Não era domesticado. Um boi forte. E assim também o Senhor, da nossa fraqueza, extrairá força. Assim o Senhor também pode auxiliar aqueles que estão em fé, aguardando para a salvação. Deus pode, irmãos, fortalecer o nosso poder. Então não há motivo para você desanimar. Não há motivo para você dizer, chega, não dá mais para ter vida cristã. Estou esgotado. Não, nesse momento você pode ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Tu exaltarás o meu poder como do boi selvagem. É você revestido de força. Versículo 11, versículo 10 aí na parte final. Serei ungido com óleo fresco. Sempre que a Bíblia fala do óleo, nós podemos lembrar do Espírito Santo. Então nessa nossa caminhada, nesse deserto, o Senhor coloca sobre nós o seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo age dentro de nós e também sobre nós, nos fortalecendo. Você está cansado? Mas Deus te dá força. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você está afundando como Pedro, quando andava sobre as águas, começou a afundar, você pode clamar, Senhor, salva-me! E Jesus vai te salvar. Serei ungido com óleo fresco. Versículo 11, os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. Os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. É interessante que nesse Salmo 92 nós não vemos falar das nossas obras. Nós só vemos falar das obras de Deus.
Nós devemos falar também dos inimigos de Deus, e nós devemos falar também dos nossos inimigos. Deus tem os seus inimigos, e nós também temos os nossos inimigos. Na verdade, os inimigos de Deus se tornam nossos inimigos. Os amigos de Deus se tornaram nossos amigos. Aqueles que se levantam contra Deus também se levantarão contra nós. Satanás se levanta contra a obra de Deus, se levanta contra nós, que somos obra de Deus. Mas todos esses que se levantam contra nós serão derrotados. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo. Essa é a minha versão. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. Então nós somos mais que vencedores, irmãos, sobre os nossos inimigos. Vencemos a Satanás, vencemos a carne, vencemos o pecado, vencemos o mundo em Cristo Jesus. Os meus ouvidos dele se certificarão, e nós ouviremos relato. Outros nos contarão a derrota dos nossos inimigos. Outros nos falarão sobre a derrota dos adversários. Os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Mas para o justo florescer, determinadas árvores florescerem, é necessário perseverança. Como nós vimos em Hebreus 4, é necessário perseverarmos. Não queira você ser como a erva. Os ímpios são comparados como a erva. Desfrutam logo daquilo que querem, mas logo perecem, logo passam. Mas nós somos chamados para ser como árvores. Somos como árvores plantados junto à corrente de águas, árvores plantadas na casa do Senhor. Então, como nós ouvimos, quando o Senhor completar a casa, a glória se manifestará. Quando a casa do Senhor, quando o corpo de Cristo estiver completo, Jesus manifestará a glória de Deus em nós, através de nós, sobre nós. Versículo 13: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então nós queremos entrar no descanso de Deus, mas hoje nós devemos permanecer na casa do Senhor. Hoje devemos permanecer na carreira cristã, firmes na nossa fé, não desanimar, não fazer como aqueles incrédulos no deserto. Reclamaram contra Moisés, contra Deus, não creram que havia para eles uma terra que manava leite e mel, foram então mortos no deserto. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Hoje, vamos permanecer, irmãos, confiantes nas obras de Deus. Aquele que começou boa obra vai completar. Fique firme nessa promessa, nessa verdade. Senhor, o Senhor começou boa obra em mim. O Senhor me converteu, o Senhor me chamou, e eu sei que o Senhor completará essa obra. A vida do Senhor Jesus se manifestará em mim, eu creio. O Senhor completará essa boa obra. Então somos chamados a permanecer. E permanecendo na casa do Senhor, irmãos, nós vamos florescer. E depois de florescer, vamos dar frutos. Versículo 14. Na velhice ainda darão frutos. Que glória! Viu, Reinaldo? Não há esperança para você, para mim, para todos os velhinhos aqui. Ainda na velhice nós vamos frutificar. Que glória! Não existe, irmãos, aposentadoria na casa de Deus. Não existe isso. Lembramos de Ana, lembramos de provavelmente Simeão, pessoas idosas, mas que na velhice, na ausência de suas próprias forças, frutificaram. Lembramos de Abraão. Deus esperou que ele completasse 99 anos para assim fazer com que sua mulher de 90 anos frutificasse. Uma mulher de 90 anos dando bebê, tendo bebê. Sim, Isaac nasceu. Lembramos de Moisés. Moisés, quando príncipe, jovem, cheio de força, não foi chamado para libertar o povo de Deus. Ele foi chamado quando já estava com 80 anos. Mas tem esperança para um homem de 80 anos fazer a obra de Deus, libertar um povo escravizado, ir contra a maior nação, a nação mais poderosa da terra?
Sim, Deus pegou esse caco, Deus pegou esse homem de 80 anos. Deus antes, em parábola, anunciou o que havia de fazer. Havia ali uma sarça, uma planta que queimava e não acabava. Aquela planta, irmãos, falava do próprio Moisés. O poder de Deus agiria nele, ele não acabaria. E Moisés, com 120 anos, morreu ainda com a visão perfeita. Morreu vigorado pelo poder do Senhor. Na velhice ainda darão frutos. Então nós vamos permanecer. Mas eu não estou vendo frutos na minha vida. Existem vários tipos de palmeiras, existem vários tipos de árvores, existem frutos que demoram mais. Mas há essa convicção, há essa certeza. Na velhice nós daremos fruto, ainda daremos frutos. Seremos viçosos e florescentes. Versículo 15. Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então nossos cânticos falarão da misericórdia de Deus, da benignidade, da fidelidade de Deus. E nossos cânticos também expressarão um bom perfume. De nós sairá um bom perfume, não sairá de nós amargura. Nós constataremos, concluiremos que o Senhor é reto. Concluiremos que o Senhor é justo. Mas eu passei por aquela fornalha, não interessa, o Senhor é justo. O Senhor permitiu que eu fosse cerrado pelo meio. Alguns dizem que Isaías foi, mas o Senhor é justo. O Senhor não permitiu que Moisés, depois de todo aquele trabalho, não entrasse na terra prometida, mas Moisés, juntamente com Cristo, no cântico do Cordeiro, proclama: justos são os teus juízos, ó Rei dos santos, ó Rei das nações. Nós concluiremos no final, nesse sábado de Deus, o Senhor é reto, não há nele injustiça. Por isso nós partimos o pão, tomamos do cálice, anunciando a retidão do Senhor. Mas foi necessário que Jesus morresse, pareceu bem a Deus castigá-lo. Foi justo, foi justo. Na justiça de Deus, aquele que pecasse deveria morrer. E na justiça de Deus, então, Deus transforma Jesus Cristo em pecado. E Deus nos transforma em justiça. Deus é justo. E o próprio Senhor Jesus anuncia isso. O Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é justo. O Senhor Jesus, na noite que estabeleceu a ceia, o Senhor partiu o pão, o Senhor tomou o cálice. E diz ali que, tendo cantado um hino, foram para o monte. Tendo cantado um hino, Jesus saiu para ser sacrificado, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Glória a Deus, irmãos, por Jesus Cristo. Glória a Deus por essa obra. Glória a Deus pela morte do Calvário. Glória a Deus porque os nossos pecados em Cristo são perdoados. O preço foi pago, a justiça foi completa. Bendito seja o Senhor. Partir o pão, beber o cálice. Te agradecemos, Senhor, pela obra do Senhor. Te agradecemos pelo descanso do Senhor. Senhor, te agradecemos, pois quando o Senhor nos convidou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós fomos até o Senhor e recebemos descanso. A nossa alma, Senhor, descansa em Ti. Te agradecemos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Tanta coisa vergonhosa, Senhor, fizemos. Nós confessamos a Ti, Senhor, e o Senhor nos perdoou. O Senhor nos purificou de toda injustiça. O Senhor nos deu paz com Deus. Te agradecemos, Senhor, te bendizemos. Agora, Senhor, queremos estar com o Senhor no seu descanso. Queremos ter aquela posição correta de coração, de ouvir a voz do Senhor e obedecer, de permanecer firme, Senhor, na casa do Senhor, até que o Senhor venha. Ó Senhor, viva, Senhor, abundantemente, fluentemente, através de nós, na vida do Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo corpo do Senhor que foi oferecido. O Senhor diz a palavra do Senhor: pelas suas feridas fomos sarados. Todos agora, Senhor, participando desse pão, possam ser curados das suas feridas, das suas enfermidades. Todos aqueles que beberem, Senhor, do sangue do Senhor, sejam, Senhor, purificados, tenham uma consciência tranquila, tenham restauração, Senhor, no seu corpo, na sua alma, Senhor, no seu espírito.
todos sejam mostrados íntegros diante de Ti, corpo, alma e espírito. Em nome do Senhor Jesus oramos. Em nome de Jesus agradecemos e adoramos o Senhor, te bendizemos. Amém.